Audioleitura Parte 1. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, ARCESP. Deliberação ARCESP número 1649, de 12 de fevereiro de 2025. Aprova o regimento interno da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, ARCESP. O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, ARCESP, na forma da Lei Complementar Estadual nº 1413, de 23 de setembro de 2024, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 69.339, de 4 de fevereiro de 2025 e suas alterações. Delibera. Artigo 1º. Fica aprovado, na forma do anexo que acompanha esta deliberação, o regimento interno da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, ARCESP. Artigo 2º. Fica revogada a deliberação ARCESP número 53 de 27 de abril de 2009. Artigo 3º. Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação, passando a gerar efeitos na data indicada em portaria do diretor-presidente que disciplinará as medidas de transição aplicáveis. Anexo. Regimento interno. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, ARCESP. Título 1º. Do Conselho Diretor. Capítulo 1º. Da natureza e composição. Artigo 1º. Este regimento dispõe sobre a organização e o funcionamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, ARCESP, criada pela Lei Complementar nº 1025, de 7 de dezembro de 2007, alterada pela Lei Complementar nº 1413/2024 e regulamentada pelo Decreto nº 69.339, de 4 de fevereiro de 2025. Artigo 2º. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, ARCESP, é autarquia de regime especial, com personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Parcerias e Investimentos, com sede e foro na cidade de São Paulo, caracterizada, na forma do artigo 3º da Lei Complementar nº 1413 de 2024 por ausência de subordinação hierárquica à Secretaria Tutelar, autonomia decisória, administrativa, orçamentária e financeira. Investidura a termo dos membros do Conselho Diretor, com estabilidade de seus mandatos. Parágrafo único. A ARCESP goza das prerrogativas processuais da Fazenda Pública e demais condições que tornem efetiva sua autonomia no âmbito da administração pública. Artigo 3º. A ARCESP tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar, na forma da legislação em vigor, os serviços de gás canalizado de titularidade estadual, saneamento básico, de titularidade municipal ou compartilhada, de acordo com os limites da competência que lhe for delegada ou atribuída. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, nos limites da competência que lhe for delegada pela autoridade federal competente. E qualquer natureza, cuja função de fiscalização, controle e regulação lhe seja delegada pelo Poder Executivo Estadual ou por outros entes federativos. Artigo 4º. A ARCESP é composta pelos seguintes órgãos superiores: Conselho Diretor, Ouvidoria, Procuradoria e Corregedoria. Artigo 5º. O Conselho Diretor é o órgão máximo da ARCESP, constituído por um diretor-presidente e 4 diretores, nomeados na forma do artigo 27 da Lei Complementar Estadual nº 1413 de 2024. Artigo 6º. O Conselho Diretor, sob a presidência do diretor-presidente, exerce a direção superior da ARCESP, incluindo as funções de coordenação, supervisão, fiscalização e execução de suas atividades institucionais, técnicas e administrativas, conforme atribuições previstas na Lei Complementar Estadual nº 1413 de 2024, manifestando suas decisões por meio de deliberações, nos termos deste regimento. Capítulo 2º. Das competências e atribuições. Artigo 7º. Compete ao Conselho Diretor, além do que lhe for conferido por lei ou decreto, estabelecer as diretrizes funcionais, executivas e administrativas a serem seguidas, zelando pelo seu efetivo cumprimento. Aprovar o regimento interno da ARCESP e suas alterações. Exercer o poder normativo e regulamentar da ARCESP, incluindo a fixação de prazo para os prestadores de serviços adaptarem-se às novas condições impostas pela regulamentação. Decidir sobre a aquisição e alienação de bens. Autorizar a contratação de serviços de terceiros, na forma da legislação em vigor. Aprovar a proposta orçamentária da ARCESP, o plano estratégico, o plano de gestão anual e a agenda regulatória da ARCESP. Deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação e sobre os casos omissos. Manifestar-se, em relação aos relatórios de análise de impacto regulatório, AIR, sobre a adequação da proposta de ato normativo aos objetivos pretendidos, indicando se os impactos estimados recomendam sua adoção, e quando for o caso, quais os complementos necessários. Aprovar o relatório anual dos resultados da gestão e das atividades realizadas pela ARCESP para encaminhamento à Assembleia Legislativa na forma do artigo 11, 34, da Lei Complementar Estadual nº 1413 de 2024. Julgar e aplicar penalidades, originalmente em grau de recurso, observadas as competências atribuídas às superintendências e à Secretaria Executiva.
Em relação ao sistema de administração de pessoal, exercer as competências previstas nos incisos 1º a 10, 15, 17, 27 e 28, todos do artigo 23 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, observadas as prerrogativas asseguradas pelos artigos 5º e 6º da Lei Complementar Estadual nº 1413 de 2024, bem como pelos artigos 3º a 8º do Decreto Estadual nº 69.339, de 4 de fevereiro de 2025. Autorizar a abertura de concursos públicos, a nomeação de empregados públicos permanentes e servidores comissionados. Definir as exigências técnicas para a exploração dos serviços sob fiscalização e, ou regulação da Arcesp, observados, quando pertinentes, os limites estabelecidos no ato de delegação, fiscalizando o seu cumprimento. Avaliar, conclusivamente, sob o ponto de vista técnico e regulatório os instrumentos necessários para os procedimentos licitatórios pertinentes à outorga de concessões, permissões e autorizações de serviços públicos ou de uso de bem público, na hipótese do artigo 11, parágrafo 1º, item 3, da Lei Complementar Estadual nº 1413 de 2024. Fiscalizar e acompanhar as condições de regularidade, continuidade, segurança e atualidade dos serviços públicos. Determinar a realização de auditorias ou perícias. Decidir, observada a esfera de competência da Arcesp, a respeito de demandas dos usuários dos serviços, bem como contribuir para a solução de conflitos envolvendo consumidores, concessionários, permissionários e autorizados. Promover e avaliar as condições de desempenho e evolução profissional dos colaboradores da Arcesp. Fixar, até 31 de janeiro de cada exercício, o programa de atividades da Arcesp para o ano respectivo, orientando a gestão técnica e administrativa quanto ao plano de trabalho e utilização de recursos. Deliberar sobre celebração de convênios, acordos, contratos de programas ou instrumentos equivalentes, bem como outros contratos e ajustes referentes à regulação e fiscalização de serviços. Celebração dos contratos de outorga dos serviços regulados. Matéria tarifária. Realização de consulta pública ou audiência pública, definindo seu objeto e procedimentos. A prática dos atos reservados à Arcesp por lei, regulamento, contrato de concessão ou termo de permissão ou autorização, com relação aos serviços regulados. E ainda, deliberar sobre realização de análise de impacto regulatório. Nos serviços cuja regulação ou fiscalização sejam atribuídos à Arcesp, decidir quanto a anuência prévia, quando contratualmente exigida para a prática de atos pelas concessionárias. A exploração de atividades acessórias ao escopo da concessão. Alterações do Estatuto Social das concessionárias, ampliação ou redução de seu capital social, ou alteração de seu controle societário, quando necessária anuência da Arcesp, de celebração de contratos, pelas concessionárias, com partes relacionadas. Ao cálculo do valor da indenização devida às concessionárias na hipótese de extinção antecipada dos contratos. A transferência da concessão, nas hipóteses previstas em lei. A ocorrência de desequilíbrios econômico-financeiros dos contratos, bem como a mensuração do correspondente impacto, sem prejuízo da competência do poder concedente de decidir quanto à forma de reequilíbrio contratual. A aprovação dos contratos de suprimento e aditivos, ressalvadas as alterações de contrato para redução de volume contratado em razão de migração de usuários para o mercado livre. E ainda, nos serviços cuja regulação ou fiscalização sejam atribuídos à Arcesp, decidir quanto à autorização para a realização de atividades acessórias, correlatas e serviços taxados. Decidir em último grau sobre as matérias de competência da Arcesp. Instituir ou extinguir câmaras técnicas, designar o responsável por sua coordenação, assim como o objetivo e prazo para a execução dos trabalhos. Autorizar a constituição de unidades regionais para fins de descentralização das atividades da Arcesp com a indicação do local da sede da unidade, os cargos e funções alocados, e as principais atividades que serão desenvolvidas. Disciplinar, através de deliberação, sobre a aquisição de passagens aéreas, a concessão de diárias aos servidores da Arcesp e as hipóteses de seu afastamento, na forma do artigo 4º do Decreto Estadual nº 69.339, de 4 de fevereiro de 2025. Autorizar afastamentos para desempenho de missão ou estudo no exterior. Disciplinar o regime de trabalho e a forma de prestação da jornada laboral dos servidores da Arcesp, incluindo a disciplina do exercício das funções em regime de teletrabalho. Compor administrativamente conflitos de interesses entre prestadoras dos serviços regulados. Autorizar o credenciamento de peritos e aprovar tabela para sua remuneração. Propor ao governador, por intermédio da Secretaria de Vinculação, a fixação e alteração da estrutura organizacional da Arcesp no que conflitar com a regulamentação vigente. Propor ao governador, por intermédio da Secretaria de Vinculação, a fixação e alteração da estrutura organizacional da Arcesp no que conflitar com a regulamentação vigente. Propor à Secretaria de Vinculação o estabelecimento e alterações às políticas públicas aplicáveis aos serviços regulados e implementá-las, bem como a edição dos demais atos de competência governamental. Apreciar e julgar, em última instância, recurso em matéria disciplinar interposto em face de decisão proferida pelo diretor-presidente.
Elaborar lista tríplice a ser encaminhada ao governador para designação do ouvidor, observada a legislação em vigor, em especial, o Decreto Estadual número 68.156, de 9 de dezembro de 2023 e a Resolução da Controladoria Geral do Estado número 23, de 14 de dezembro de 2023. Elaborar lista tríplice a ser encaminhada ao governador para designação do corregedor, observada a legislação em vigor. Autorizar a celebração de termo de ajustamento de conduta ou de instrumento jurídico congênere. E ainda, compete ao Conselho Diretor, além do que lhe for conferido por lei ou decreto, autorizar a participação da Arcesc em procedimento judicial ou arbitral. Parágrafo único. O Conselho Diretor poderá delegar, através de deliberação, o exercício das competências previstas nos incisos 4º, 5º, 17, 20 e 21 do caput. Capítulo 3º. Das reuniões. Seção 1ª. Do calendário das reuniões. Artigo 8º. O Conselho Diretor reunir-se-á em sessões públicas semanais, ordinariamente, de acordo com o calendário por ele estabelecido e, extraordinariamente, mediante convocação formal do diretor-presidente ou de, pelo menos, 2 outros diretores. Artigo 9º. Na primeira reunião de cada exercício, o secretário executivo da Arcesp, responsável por secretariar as reuniões do Conselho Diretor, encaminhará, para a deliberação do Conselho Diretor, o calendário com a data das sessões de reunião, bem como os períodos em que eventualmente as deliberações serão suspensas. Parágrafo 1º. O calendário de reuniões do Conselho Diretor também será disponibilizado na página da Arcesp na internet. Parágrafo 2º. Extraordinariamente, o Conselho Diretor poderá deliberar, por maioria absoluta, após a divulgação do calendário mencionado no caput deste artigo, sobre a suspensão de suas reuniões, sempre que oportuno ou necessário, fazendo a inclusão das suspensões deliberadas no calendário publicado anteriormente. Parágrafo 3º. O diretor-presidente ou seu substituto poderá alterar a data das sessões de reunião ou, para tratar de matéria relevante ou urgente, convocar reunião extraordinária, com no mínimo, um dia de antecedência. Parágrafo 4º. Não será exigido prazo mínimo de antecedência de que trata o parágrafo 3º, se comparecerem à reunião extraordinária a totalidade dos membros do Conselho Diretor aptos a votar, ou se todos concordarem com a alteração de data da sessão. Seção 2ª. Da submissão de processos à deliberação do Conselho Diretor. Artigo 10. Deverão ser encaminhados à Secretaria Executiva, pelas superintendências, e quando o caso, pela ouvidoria, para inclusão em pauta, os processos administrativos que serão submetidos à deliberação do Conselho Diretor. Parágrafo 1º. A supervisão técnica das superintendências, na forma do artigo 22, parágrafo 6º, determinará a relatoria dos processos administrativos, bem como o acompanhamento das correspondentes matérias constantes da agenda regulatória da Arcesp. Parágrafo 2º. O Conselho Diretor poderá conferir a relatoria de processo, ou a atribuição de acompanhamento, junto às superintendências, do desenvolvimento de tema ou projeto de relevância para a Arcesp, a diretor distinto do indicado na forma do parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Serão distribuídos a diretor distinto do relator ou do prolator da decisão impugnada, através de sorteio. Os recursos apresentados em face de decisão proferida, monocraticamente, por um dos diretores. E os pedidos de reconsideração apresentados em face de decisão tomada originalmente pelo Conselho Diretor. Parágrafo 4º. Os processos administrativos encaminhados para a deliberação do Conselho Diretor pela Secretaria Executiva, pela Corregedoria ou pela Ouvidoria terão como relator o diretor-presidente da Arcesp. Artigo 11. Os processos encaminhados à Secretaria Executiva para a deliberação do Conselho Diretor deverão estar devidamente instruídos, contendo no mínimo nota técnica subscrita pelo responsável por sua elaboração, apreciada pelo superior hierárquico, direto e indireto, proponente do processo. No caso de submissão de proposta de ato normativo à consulta pública, a justificativa para a consulta, e quando se tratar de alteração de norma vigente, o documento comparativo evidenciando as alterações propostas. Manifestação da Procuradoria Jurídica, quando for o caso. A minuta do ato a ser assinado pelo diretor-presidente, para publicação na imprensa oficial. Outros documentos requeridos pelo Conselho Diretor. Parágrafo 1º. O Conselho Diretor poderá indicar as situações nas quais a consulta à Procuradoria Jurídica deverá ser feita posteriormente à submissão da matéria à apreciação do Conselho Diretor. Parágrafo 2º. Os processos que não atenderem aos requisitos estabelecidos neste artigo serão devolvidos ao órgão de origem para regularização por meio de despacho da Secretaria Executiva. Artigo 12. Após o recebimento do processo administrativo, instruído na forma indicada no artigo 11, o relator deverá solicitar a inclusão da matéria em pauta para deliberação em até 30 dias a contar da data de recebimento dos autos do processo para análise. Parágrafo 1º. O prazo de relatoria poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, mediante justificativa apresentada nos autos pelo relator, ou por sucessivos períodos, a critério do Conselho Diretor. Parágrafo 2º. Havendo a necessidade de deliberar sobre matérias urgentes ou de relevante interesse, o diretor-presidente poderá mediante justificativa apresentada nos autos. Caso o processo já tenha sido encaminhado ao relator, avocar ou determinar a inclusão da matéria em pauta para deliberação, no prazo de até 10 dias.
Caso o processo não tenha sido submetido ao relator, pela superintendência responsável, ouvidoria, corregedoria ou pela Secretaria Executiva, determinar a apresentação do processo em até 20 dias, para subsequente encaminhamento ao relator. Parágrafo 3º. Os prazos de que trata o parágrafo 2º poderão ser prorrogados pelo diretor-presidente, mediante justificativa apresentada pelo diretor-relator, ouvidoria, corregedoria, superintendência ou secretaria executiva. Seção 3ª. Do rito das reuniões. Artigo 13. A convocação das reuniões do Conselho Diretor será feita por meio de encaminhamento eletrônico da pauta aos diretores, elaborada pelo secretário executivo, com antecedência mínima de 3 dias, indicando os itens pautados, o número do respectivo processo, bem como documentos ou outras informações relevantes. Parágrafo 1º. Somente poderão constar da pauta as matérias indicadas pelo respectivo relator para serem decididas em reunião do Conselho Diretor ou as determinadas pelo diretor-presidente na forma do artigo 12, parágrafo 2º, item 1. Parágrafo 2º. Os assuntos tratados nas reuniões do Conselho Diretor deverão se restringir ao exame das matérias constantes na pauta, exceto, no caso de assuntos relevantes e urgentes submetidos em sessão por um diretor, quando houver a concordância de todos os diretores presentes. Parágrafo 3º. As pautas das reuniões do Conselho Diretor não relacionados a assuntos internos da Arcesp deverão ser publicadas no sítio eletrônico da Arcesp com antecedência mínima de 24 horas do início da reunião. Artigo 14. As sessões de reunião do Conselho Diretor serão instaladas com a presença do quórum mínimo da maioria simples dos diretores em exercício. Parágrafo 1º. Obtido o quórum de instalação, a ausência superveniente de diretor inicialmente presente não impedirá a continuidade da sessão de reunião nem das votações a ela inerentes. Parágrafo 2º. Presidirá a reunião do Conselho Diretor, o diretor-presidente da Arcesp e, em suas ausências, o substituto designado na forma do artigo 25, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1413 de 2024. Parágrafo 3º. Por decisão da maioria dos diretores presentes, a reunião em curso poderá ser suspensa, fixando-se a data e hora para sua reabertura. Artigo 15. Verificado o quórum para sua instalação, os trabalhos da reunião do Conselho Diretor obedecerão à seguinte sequência. Abertura dos trabalhos. Deliberação das matérias incluídas na pauta da reunião. Deliberação das matérias extra-pauta trazidas à reunião. E assuntos internos e de ordem geral que não requererem deliberação. Artigo 16. A deliberação de processo será realizada nas seguintes etapas. Leitura do relatório e apresentação técnica, quando houver. Pronunciamento das partes, quando houver inscrição prévia e couber, pelo prazo de 15 minutos, na forma disciplinada em deliberação da Arcesp. Leitura do voto do relator seguido de debates orais pelos diretores. Votação. E proclamação do resultado. Parágrafo 1º. Poderá ser dispensada a leitura do relatório e o voto, sendo apresentado de forma resumida, a critério do Conselho Diretor. Parágrafo 2º. Na eventual ausência do relator, é facultado a este encaminhar, previamente por escrito, o relatório ao diretor-presidente, que decidirá sobre a sua leitura para fins de apreciação da matéria por parte do Conselho Diretor. Parágrafo 3º. O Conselho Diretor decidirá sempre por maioria absoluta de seus membros em exercício. Parágrafo 4º. O diretor-presidente participará das deliberações com voto ordinário, cabendo-lhe, no caso de empate, o voto de qualidade, conforme o previsto no inciso 4º, do artigo 25, da Lei Complementar Estadual nº 1413 de 2024. Artigo 17. O diretor-relator manifesta seu entendimento sempre por meio de voto fundamentado, por escrito, que deverá ser reduzido a termo e registrado em ata, a qual se dará publicidade, podendo ser acompanhado por documentos ou notas técnicas que suportem sua manifestação. Parágrafo 1º. Cada diretor votará com independência, não lhe sendo permitido abster-se da votação de qualquer assunto, salvo quando impedido, devendo o motivo do impedimento ser apresentado formalmente por escrito, registrado em ata e divulgado na página da Arcesp na internet. Parágrafo 2º. O diretor ausente de reunião poderá manifestar sua discordância de ato nela praticado pelo Conselho Diretor, por escrito e fundamentadamente, na primeira reunião seguinte de que participe, a qual não será, para qualquer efeito, considerada como voto a posteriori, ocasião em que o diretor-presidente determinará a juntada da manifestação aos autos pertinentes e o registro em ata do desacordo manifestado. Parágrafo 3º. Os diretores são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo Conselho Diretor, salvo-se em gozo de férias ou nas hipóteses de vacância, licença, afastamento ou suspensão de suas funções. Estando presentes na sessão ou tendo participado do processo decisório que resultou na prática do ato, manifestarem formalmente o seu desacordo, a ser assim considerado quando o desacordo se fizer expressamente constar de seu voto proferido em sentido diverso. Estando ausentes na sessão, declararem tempestivamente seu desacordo por escrito, na forma do parágrafo 2º. Artigo 18. Os procedimentos e processos a serem analisados pelo Conselho Diretor serão apresentados, primeiramente, pelo relator, cabendo ao diretor-presidente colocar a matéria em discussão, determinar o início da votação, e conceder pedidos de vistas ou adiamento justificado de votação. Parágrafo 1º. As votações serão a descoberto, devendo cada diretor apresentar seu voto fundamentado, por assunto, oralmente ou por escrito, salvo quando acompanhar o voto do relator.
Parágrafo 2º. Iniciada a votação, o relator será o primeiro a apresentar o voto, seguindo-se pelos demais diretores, em ordem de antiguidade, ressalvado o diretor-presidente, a quem compete o último voto. Parágrafo 3º. Após a leitura do voto do relator, qualquer diretor poderá formular pedido de vista da matéria em deliberação, obedecendo à ordem de votação, sendo o processo retirado da pauta e os autos a ele encaminhados. Parágrafo 4º. As matérias retiradas de votação, em razão de pedidos de vista formulados pelos diretores, deverão ser incluídas na pauta da primeira reunião subsequente. Parágrafo 5º. O diretor responsável pelo pedido de vista poderá, justificadamente, requerer, por uma vez, a prorrogação do prazo do pedido de vista, cabendo ao Conselho Diretor decidir a respeito. Parágrafo 6º. Apresentado o voto decorrente da vista, será reaberta a fase de debate, em seguida, realizada a votação, colhendo inicialmente o voto do diretor-relator, que poderá manter ou reformar o voto original, e na sequência o voto dos demais diretores. Parágrafo 7º. Qualquer diretor poderá, se entender necessário, requerer às unidades administrativas da ARCESP e às demais partes processuais esclarecimentos complementares e realizar diligências para apreciação das matérias objetos de votação pelo Conselho Diretor. Artigo 19. As deliberações do Conselho Diretor em processos administrativos serão comunicadas, mediante ofício, às partes processuais. Seção 4ª. Do registro das reuniões. Artigo 20. Caberá ao secretário executivo da ARCESP a lavratura da ata de cada reunião do Conselho Diretor, na qual deverão constar o dia, a hora e o local de sua realização e quem a presidiu. Os nomes dos diretores presentes e dos ausentes, consignando, a respeito destes, eventual justificativa para o não comparecimento. A presença de autoridades. Os fatos ocorridos na sessão. A síntese dos debates orais e o resultado do exame dos assuntos constantes da pauta. O resultado da votação, bem como a transcrição do voto de cada diretor que assim o desejar, declarado por escrito com sua fundamentação. Parágrafo 1º. A ata bem como a minuta de eventuais deliberações normativas, serão preparadas e submetidas à aprovação mediante o encaminhamento eletrônico da minuta aos diretores, que deverão se manifestar na próxima reunião sobre a sua aprovação. Parágrafo 2º. Após sua aprovação pelos diretores, o extrato da ata deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado e seu inteiro teor disponibilizado na página da ARCESP na internet. Artigo 21. As deliberações atenderão aos seguintes requisitos formais. Serão numeradas sequencialmente, sem renovação anual. Não conterão matéria estranha a seu objeto principal ou que não lhe seja conexa. Os textos serão precedidos de ementa enunciativa do seu objeto e terão o artigo Comunidade Básica de Apresentação, divisão ou agrupamento do assunto tratado. Indicarão o número do processo eletrônico que lhes deu origem. Observarão, para articulação e redação de seu texto, as regras previstas na Lei Complementar nº 863, de 29 de dezembro de 1999. Título 2º. Da estrutura organizacional e das competências. Capítulo 1º. Das unidades administrativas da ARCESP. Artigo 22. A ARCESP possuirá as seguintes unidades administrativas. Gabinete da Presidência. Assessoria Especial do Gabinete. Assessoria de Relações Institucionais. Assessorias Técnicas de Diretoria. Superintendências Setoriais. Superintendências Matriciais. Superintendências de Apoio. Gerências. Parágrafo 1º. O diretor-presidente exercerá, direta ou indiretamente, o comando hierárquico sobre todas as unidades administrativas da ARCESP, nos termos do artigo 28 do Decreto Estadual nº 69.339, de 4 de fevereiro de 2025 e do inciso 2º, do artigo 25, da Lei Complementar Estadual nº 1413 de 2024, conforme a cadeia hierárquica estabelecida pelo parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 2º. Constituem superintendências setoriais. Superintendência de Parcerias. Superintendência de Fiscalização de Energia Elétrica. Superintendência de Regulação de Gás Canalizado. Superintendência de Fiscalização de Gás Canalizado. Superintendência de Regulação de Saneamento Básico. Superintendência de Fiscalização de Saneamento Básico. Parágrafo 3º. Constituem superintendências matriciais. Superintendência de Regulação Econômico-Financeira. Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira. Parágrafo 4º. Constitui superintendência de apoio à Superintendência de Tecnologia da Informação. Parágrafo 5º. Serão diretamente vinculadas hierarquicamente ao diretor-presidente, o Gabinete da Presidência, a Assessoria Especial do Gabinete, a Assessoria de Relações Institucionais e a Superintendência de Apoio. Aos diretores, a respectiva Assessoria Técnica de Diretoria. Ao Conselho Diretor, as Superintendências Setoriais e Matriciais. Ao Gabinete da Presidência e às Superintendências Setoriais, Matriciais e de Apoio, as respectivas gerências. Parágrafo 6º. Sem prejuízo da vinculação hierárquica de que trata o parágrafo 5º, as superintendências serão tecnicamente supervisionadas pelos diretores, observando-se as seguintes diretrizes.
Os membros do Conselho Diretor empossados, anteriormente à publicação da Lei Complementar Estadual nº 1413 de 2024, para a composição de diretorias destinadas a especialidades técnicas e setoriais específicas, serão considerados preventos para a supervisão técnica das superintendências relacionadas a tais áreas. Os demais membros do Conselho Diretor serão indicados para a supervisão técnica de superintendências através de deliberação do Conselho Diretor, obedecendo a critério rotativo, com a primeira indicação vigorando até 30 de junho de 2026, e as subsequentes em periodicidade anual, encerrando-se em 30 de junho de cada ano. Artigo 23. São competências comuns a todas as superintendências. Propor ao Conselho Diretor a regulamentação e a normatização relacionada às suas atividades. Acompanhar os processos administrativos em geral e os processos administrativos sancionatórios decorrentes de infrações cometidas por empresas ou concessionárias em sua área de atuação. Aplicar, em primeiro grau, as penalidades previstas nos contratos sob seu acompanhamento. Propor ao Conselho Diretor aperfeiçoamentos aos processos de tomada de decisão no exercício do monitoramento, da fiscalização e da gestão dos contratos sob seu acompanhamento. Promover a divulgação dos dados, estudos e informações relevantes sobre os serviços. Propor ao Conselho Diretor o aprimoramento dos contratos sob seu acompanhamento. Colaborar com o Conselho Diretor nas atividades relativas à coordenação e controle dos processos da superintendência, nas questões correlatas à sua função. Coordenar, supervisionar, orientar, avaliar e acompanhar a execução das atividades das gerências subordinadas. Prover apoio aos processos de solução de conflitos entre agentes regulados e terceiros. Definir modelo de abordagem, integração e comunicação com os diferentes agentes envolvidos nos serviços. Propor à gerência de comunicação estratégias de comunicação com concessionárias para o uso de dados dos serviços e divulgação de resultados e informações à sociedade. Apoiar as demais áreas da Arcesp no atendimento às demandas externas e internas relativas à regulação e fiscalização dos serviços, incluindo as provenientes de órgãos públicos, órgãos de defesa dos consumidores, imprensa e órgãos de controle. Promover a gestão do conhecimento da área. Promover a realização de estudos de aperfeiçoamento das normas e procedimentos técnicos visando a melhoria da qualidade da prestação dos serviços. Dar suporte à realização de estudos técnicos e pareceres, nos processos oriundos de demandas de consumidores e demais agentes do setor relacionadas à atividade regulatória. Apoiar a ouvidoria na elaboração da pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços. Propor aos prestadores de serviços e demais interessados a realização de estudos técnicos e de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse comum. Acompanhar e prover suporte técnico aos processos de consultas e audiências públicas. Prover apoio técnico para a fiscalização do cumprimento das normas técnicas pelos prestadores de serviços. Apoiar a Corregedoria na apresentação da prestação de contas dos contratos de concessão junto ao Tribunal de Contas do Estado, TCE. Responder, nos prazos que a legislação fixa, ou em sua ausência, naquele que venha a ser razoavelmente assinalado, as demandas recebidas da ouvidoria, inclusive do Serviço de Atendimento ao Usuário SAL, e do Serviço de Informações ao Cidadão, SIC da Arcesp, bem como da Gerência de Apoio a Demandas Externas, relativas à sua área de atuação. Avaliar os subordinados no processo de avaliação de desempenho da Arcesp. Homologar cronograma de fiscalização programada e definir fiscalizações específicas e visitas técnicas relativas à sua área de atuação. Instaurar processos administrativos sancionatórios. Opinar em recursos administrativos de matéria de sua competência a serem apreciados pelo Conselho Diretor. E executar outras atividades que lhe forem delegadas. Artigo 24. São competências comuns a todas as gerências. Garantir a fiscalização, por meio de análise documental e, ou diligências em campo, a prestação dos serviços e o cumprimento das obrigações contratuais, nas matérias relacionadas à sua área de atuação. Determinar que sejam cumpridas as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas contratuais, observando a legislação em vigor. Elaborar regulamentos e procedimentos relacionados a seu campo de atuação. Manter registro e gestão permanentes dos processos administrativos em andamento, e das penalidades aplicadas, utilizando-se, em ambos os casos, dos sistemas corporativos da Arcesp. Propor, à autoridade hierarquicamente superior, aperfeiçoamentos aos processos de tomada de decisão no exercício do monitoramento, da fiscalização e da gestão dos contratos sob seu acompanhamento. Elaborar relatórios e pareceres a respeito de assuntos relacionados aos contratos sob seu acompanhamento, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, inclusive com a apresentação, quando solicitado, de estudos acerca dos principais riscos, pontos críticos, restrições regulatórias, inovações ou alternativas técnicas. Emitir comunicações, ofícios e notificações às concessionárias e demais interessados nos serviços sob seu acompanhamento. Elaborar manifestações e relatórios técnicos para subsidiar o processo de tomada de decisão das autoridades hierarquicamente superiores. Auxiliar na elaboração de propostas de alterações normativas ou contratuais, voltadas a aprimorar a prestação dos serviços sob sua regulação e fiscalização, inclusive a partir de experiências observadas em outros setores ou em outros entes federados. Acompanhar e, quando pertinente, participar dos grupos de trabalho e de estudo da Arcesp ou de câmaras técnicas. Desempenhar as atividades relativas à sua competência para implementação da agenda regulatória.
Participar do processo de definição das metas e indicadores de desempenho de sua área, propondo ações de melhoria contínua, e realizar o seu constante acompanhamento. Apoiar as unidades organizacionais da Arcesp na elaboração de manifestações junto a órgãos externos e a órgãos de controle, quando relacionadas aos serviços sob seu acompanhamento. Responder, nos prazos que a legislação fixa ou, em sua ausência, naquele que venha a ser razoavelmente assinalado, as demandas recebidas da ouvidoria, inclusive do Serviço de Atendimento ao Usuário SAU, e do Serviço de Informações ao Cidadão, SIC da Arcesp, bem como da Gerência de Apoio a Demandas Externas, relativas à sua área de atuação. Opinar sobre proposta de contratação de serviços de terceiros, na forma da legislação em vigor, para apoio às atividades de sua competência. Auxiliar as autoridades hierarquicamente superiores e demais unidades administrativas da Arcesp na preparação dos documentos que irão compor a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, TCE. Encaminhar informações necessárias ou que sejam solicitadas pela Gerência de Dados para elaboração dos relatórios analíticos dos serviços sob regulação da Arcesp. Definir e coordenar o plano de desenvolvimento da equipe. Disseminar e acompanhar as metas estabelecidas junto à equipe. Elaborar o relatório anual de atividades da gerência. Apreciar os documentos exarados pela equipe de fiscalização, previamente à submissão para a tomada de decisão. Avaliar os subordinados no processo de avaliação de desempenho da Arcesp. E executar outras atividades que lhe forem delegadas. Capítulo 2. Do Gabinete da Presidência. Artigo 25. Ao Gabinete da Presidência compete: coordenar as atividades das áreas vinculadas ao gabinete. Receber, para submissão ao Conselho Diretor, os processos instruídos para deliberação, temas e projetos de relevância para a Arcesp. E exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Diretor-Presidente. Artigo 26. O Gabinete da Presidência será composto pela Secretaria Executiva e seu comando será exercido pelo Secretário Executivo. Parágrafo único. A Secretaria Executiva constituirá a unidade de despesa da unidade orçamentária da Arcesp, nos termos da legislação aplicável. Seção 1ª. Da Secretaria Executiva. Artigo 27. Compete à Secretaria Executiva, em articulação com as demais unidades administrativas da Arcesp, exercer, mediante delegação do Diretor-Presidente, atividades pertinentes à coordenação, orientação e supervisão das atividades finalísticas, administrativas e institucionais da Arcesp. Artigo 28. Ao Secretário Executivo, além das competências atribuídas por lei ou decreto, compete: organizar e secretariar as reuniões do Conselho Diretor, prestar assistência administrativa ao Conselho Diretor, elaborar as pautas das reuniões do Conselho Diretor, coordenar a institucionalização das decisões do Conselho Diretor e organizar as matérias que lhe serão submetidas, providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Arcesp, expedir as convocações e notificações das reuniões do Conselho Diretor, mediante solicitação do Diretor-Presidente, elaborar as atas das reuniões do Conselho Diretor, atribuir a numeração correspondente às audiências públicas, consultas públicas, tomadas de subsídios, reuniões participativas, deliberações, contratos, convênios, editais e outros documentos de semelhante natureza. Planejar e orientar a gestão de documentos na Arcesp. Planejar e executar a administração do arquivo geral, os arquivos setoriais, a entrada e expedição de documentos, e o acervo bibliográfico. Propor a padronização de procedimentos de guarda e manutenção dos documentos no âmbito da Arcesp, de acordo com as normas legais. Coordenar, orientar e supervisionar, em apoio ao Diretor-Presidente, as atividades administrativas da Arcesp. Decidir sobre os pedidos de certidão e vista de processos. Participar e acompanhar o planejamento orçamentário da Arcesp. Em relação ao sistema de administração de pessoal, exercer o previsto nos incisos 3º a 8º, todos do artigo 29 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. Coordenar a elaboração do planejamento orçamentário da Arcesp. Em relação aos sistemas de administração financeira e orçamentária, exercer o previsto no artigo 14 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. Autorizar pagamentos de conformidade com a programação financeira. Aprovar a prestação de contas referentes a adiantamentos. Assinar, em conjunto com o gerente de orçamento e finanças, ordens de transações online, ordens de pagamento ou transferência de fundos e outros tipos de documentos adotados para a realização de pagamentos. Compete ainda ao Secretário Executivo coordenar e normatizar procedimentos em matéria de licitações e contratos administrativos. Em relação à administração de material e patrimônio. Alínea A. Decidir sobre assuntos referentes a licitações de valor igual ou inferior a R$650 mil, podendo. Item 1. Autorizar a sua abertura, dispensa ou inexigibilidade. Item 2. Designar comissão julgadora ou responsável pelos processos licitatórios de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Item 3. Exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia. Item 4. Homologar a licitação e adjudicar o objeto do contrato.
Item 5. Anular ou revogar a licitação ou decidir sobre os recursos. Item 6. Autorizar a substituição, a liberação e a restituição de garantia. Item 7. Autorizar a alteração de contrato, inclusive a prorrogação de prazo. Item 8. Designar os gestores e fiscais do contrato. Item 9. Aplicar penalidades. Item 10. Autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato. Alínea B. Subscrever, em contratações de qualquer valor. Item 1. Termo de designação de gestores e fiscais de contratos. Item 2. Termos de apostilamento. Item 3. Autorizações de reajustes contratuais. Alínea C. Aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e de materiais a serem adquiridos, bem como autorizar a transferência de bens móveis entre as unidades subordinadas. Alínea D. Coordenar os atos relacionados à gestão administrativa e à administração predial. Compete ainda ao secretário executivo aprovar a habilitação dos fundos municipais de saneamento básico, cientificando o Conselho Diretor mensalmente sobre os fundos habilitados. Em relação ao sistema de administração dos transportes internos motorizados, exercer o previsto no inciso 4º do artigo 18 e no artigo 20 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. Apurar, quando solicitado, fatos ocorridos na ARCESP que possam caracterizar infração, propondo as medidas legais eventualmente cabíveis, bem como dar ciência imediata ao superior e hierárquico das irregularidades administrativas de maior gravidade, mencionando as providências tomadas e propondo as que não lhe são afetadas. Manifestar-se, previamente às decisões do diretor-presidente, sobre os editais de licitação e as minutas de contratos administrativos, quando superado o valor previsto no inciso 19, alínea A. Representar a ARCESP no recebimento de citações e notificações, judiciais e extrajudiciais. Promover o entrosamento das unidades subordinadas, garantindo o desenvolvimento integrado dos trabalhos. Corresponder-se diretamente com autoridades administrativas do mesmo nível. Cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, as decisões, os prazos para desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores. Transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos. Avaliar o desempenho das unidades subordinadas e responder pelos resultados alcançados, bem como pela adequação dos custos dos trabalhos realizados. Adotar ou sugerir, conforme o caso, medidas objetivando o aprimoramento de suas áreas e a simplificação de procedimentos e agilização do processo decisório relativamente a assuntos que tramitem pelas unidades subordinadas. Providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se, quando necessário, conclusivamente a respeito da matéria. Decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade imediatamente subordinada, desde que não esteja esgotada a instância administrativa. Avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições e competências das unidades ou do pessoal subordinado. E exercer outras atribuições que lhe forem delegadas. Artigo 29. O Gabinete da Presidência é constituído pelas seguintes gerências: Gerência de Recursos Humanos, Gerência de Licitações e Contratos, Gerência de Orçamento e Finanças, Gerência de Projetos e Estruturação Regulatória, Gerência de Gestão Contratual, Gerência de Comunicação, Gerência de Apoio a Demandas Externas e Gerência de Dados. Parágrafo 1º. A Gerência de Recursos Humanos tem, além do previsto no artigo 24, as seguintes atribuições: propor políticas e diretrizes para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos servidores da ARCESP, visando a busca e manutenção da excelência organizacional. Elaborar propostas de planos de cargos e salários, planos de benefícios e vantagens, planos de medicina e segurança do trabalho. Apoiar a elaboração de editais e demais procedimentos para a realização de concursos públicos. Monitorar a execução do plano de metas anual e avaliar o cumprimento das metas institucionais e dos colaboradores da ARCESP. Propor a revisão ou adequação dos planos e metas anuais. Preparar e coordenar a execução dos cursos de aperfeiçoamento e capacitação oferecidos aos servidores da ARCESP. Conduzir estudos e pesquisas de mercado com vistas à elaboração de políticas, diretrizes e planos para a administração e desenvolvimento dos talentos. Executar a gestão dos recursos humanos, zelando pela adequada aplicação da legislação pertinente. Apoiar o processo de seleção de peritos. Promover estudos e práticas com vistas à implantação de ferramentas de gestão do conhecimento. E exercer as atribuições previstas nos artigos 3º, 10º, 13º e 16º do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998. Parágrafo 2º. A Gerência de Licitações e Contratos tem, além do previsto no artigo 24, as seguintes atribuições: executar as atividades relacionadas à realização de procedimentos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitação, em todas as suas fases, com exceção daquelas constantes nos incisos 1º a 4º e 9º a 11 do artigo 18 da Lei Federal nº 14.133 de 2021.
Elaborar, mediante informações oriundas das demais áreas da Arcesp, o plano de contratações anual, previsto na Lei Federal nº 14.133/2021, e submetê-lo à deliberação do Conselho Diretor, respeitadas as diretrizes e os prazos dispostos na legislação federal e estadual em matéria de licitações e contratos. Apoiar a gerência de gestão contratual no desenvolvimento das atividades preparatórias de contratações ou de aditamentos contratuais. Coordenar as ações direcionadas à normatização de procedimentos em matéria de licitações e contratos administrativos. Coordenar e acompanhar os processos administrativos de registros de marcas e patentes do interesse da Arcesp. Fornecer dados para emissão dos empenhos relativos às licitações e contratos firmados, mediante estimativa de despesa encaminhada pelas áreas demandantes da contratação. Executar as ações necessárias à alimentação dos sistemas de controle eletrônicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação às licitações e aos contratos administrativos firmados pela Arcesp, nos termos da legislação atinente. E realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Parágrafo 3º. A Gerência de Orçamento e Finanças tem, além do previsto no artigo 24, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e a execução dos planos e programas orçamentários de governo. Coordenar e supervisionar a elaboração e o controle da execução dos instrumentos constitucionais, legais e institucionais de planejamento, no âmbito da Arcesp, junto aos órgãos centrais e setoriais dos sistemas de planejamento e orçamento estadual e federal. Elaborar a prestação de contas anual da Arcesp aos órgãos de controle interno e externos. Controlar a execução orçamentária e financeira, e os direitos e obrigações financeiras. Realizar o acompanhamento contábil e as análises de conformidade. Gerir a arrecadação das receitas administradas pela Arcesp. Solicitar os recursos financeiros aos órgãos competentes. Proceder ao controle e à classificação da receita. Processar a distribuição das dotações orçamentárias. Atender às requisições de recursos financeiros, observadas as disposições pertinentes. Emitir os relatórios previstos na legislação vigente e solicitados pelas autoridades competentes. Manter atualizados os controles de créditos, ressarcimentos e de valores da Arcesp, bem como dos adiantamentos por ela concedidos. Verificar o pleno atendimento das exigências legais e regulamentares, anteriormente ao empenhamento das despesas. Emitir empenhos e documentos correlatos. Examinar os documentos comprobatórios de despesas e providenciar os respectivos pagamentos nos prazos estabelecidos, segundo a programação financeira. Proceder à tomada de contas de adiantamentos concedidos e de outras formas de entrega de recursos financeiros. Emitir, em conjunto com o superintendente de administração, ordens de pagamento e transferência de fundos, transferências eletrônicas e outros recursos financeiros utilizados. Manter atualizados os controles de créditos, ressarcimentos e de valores da Arcesp, bem como dos adiantamentos por ela concedidos. Elaborar demonstrativos periódicos de execução orçamentária e financeira. Controlar e executar as obrigações fiscais e tributárias, inclusive acessórias e principais da Arcesp. Examinar, classificar e registrar os documentos e lançamentos contábeis. Organizar e manter atualizados os sistemas contábeis, conforme a legislação pertinente. Controlar e manter atualizado o registro contábil dos bens patrimoniais e almoxarifado da Arcesp, bem como demais variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Manter registros necessários à apuração de custos. Controlar e analisar os custos dos serviços, projetos e programas da Arcesp e atender às solicitações dos órgãos centrais sobre a matéria. E emitir anualmente as demonstrações contábeis e financeiras, de acordo com as diretrizes dos órgãos de controle normativos em vigor. Parágrafo 4º. A Gerência de Projetos e Estruturação Regulatória tem, além do previsto no artigo 24, as seguintes atribuições específicas: fortalecer a gestão de projetos nas diversas áreas da Arcesp. Promover o compartilhamento de conhecimento, experiências e boas práticas, de forma integrada e articulada entre as áreas da Arcesp. Apoiar as áreas da Arcesp na promoção da melhoria e maior eficiência das atividades regulatórias. Monitorar, conduzir e coordenar projetos indicados pelo diretor-presidente ou pelo conselho diretor. Manter permanente acompanhamento das ações prioritárias da Arcesp, no âmbito dos serviços públicos regulados, apresentando periodicamente ao conselho diretor o resultado de suas atividades. Elaborar e publicar, anualmente, a agenda regulatória da Arcesp. Coordenar a elaboração, com apoio das superintendências, da ouvidoria, da corregedoria e da secretaria executiva, para aprovação do conselho diretor. Item A. Do relatório anual de atividades da Arcesp. Item B. Do plano estratégico a que se refere o artigo 58 da Lei Complementar nº 1413 de 2024. Item C. Do plano de gestão anual a que se refere o artigo 59 da Lei Complementar nº 1413 de 2024. São ainda atribuições da Gerência de Projetos e Estruturação Regulatória. Desenvolver estudos voltados ao aperfeiçoamento da governança e das ferramentas de atuação da Arcesp. Desenvolver metodologias e indicadores voltados à avaliação das práticas regulatórias adotadas pela Arcesp. Planejar, gerir e coordenar o desenvolvimento de medidas de aprimoramento nas políticas de governança institucional e em procedimentos regulatórios praticados pela Arcesp.
Promover o envolvimento ativo da sociedade, de agentes regulados e de interessados nos processos regulatórios da Arcesp. Coordenar programas de formação e capacitação regulatória, destinados aos funcionários da Arcesp e de outras agências reguladoras nacionais e internacionais. Divulgar, em âmbito acadêmico e institucional, os resultados alcançados nas atividades a cargo da Arcesp. E coordenar o desenvolvimento, a implementação e o monitoramento da agenda regulatória da Arcesp, apresentando periodicamente ao Conselho Diretor o andamento das ações previstas. Parágrafo 5º. A gerência de gestão contratual tem, além do previsto no artigo 24, as seguintes atribuições: apoiar as demais áreas da Arcesp no desenvolvimento das atividades de planejamento de contratações. Elaborar o conjunto de documentos necessários à instrução de processos de licitação, descritos nos incisos 1º a 11 do artigo 18 da Lei Federal nº 14.133 de 2021, incluindo-se as minutas de termos de referência e matriz de riscos, com apoio da área demandante quanto aos aspectos técnicos da contratação. Figurar como gestor nos contratos celebrados pela Arcesp, sendo responsável pela instrução dos expedientes referentes ao acompanhamento dos contratos celebrados. Desenvolver ferramentas de controle e monitoramento das obrigações constantes nos contratos celebrados pela Arcesp. Manter sob sua guarda os autos de processos administrativos físicos abertos, suspensos, findos, encerrados ou arquivados. Realizar tarefas relacionadas ao gerenciamento de documentos, desde seu recebimento, protocolização, indexação no sistema de gestão documental, tramitação e entrega ao destinatário. Atender usuários externos e internos, prestando informações sobre documentos e processos. Prestar treinamento e suporte aos usuários quanto à utilização do sistema de gestão documental e as rotinas de gerenciamento de documentos e instrução processual. Planejar e coordenar as atividades de administração de recursos materiais e de serviços. Realizar o cadastro de fornecedores, o controle de estoques, o recebimento, a armazenagem e a distribuição de materiais. Prover e manter a infraestrutura necessária ao desempenho das atividades da Arcesp. Supervisionar as atividades de serviços de segurança física, patrimonial e transporte. Controlar e acompanhar a execução das obras de engenharia, serviços de manutenção predial e de bens patrimoniais. Coordenar as ações direcionadas à normatização de procedimentos em matéria de organização administrativa da Arcesp e gestão documental. Propor políticas e diretrizes para a melhoria da gestão organizacional interna. Manter atualizados os controles de bens móveis e imóveis da Arcesp. Controlar prazos, condições e documentação relativos aos fornecimentos. Fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais. Receber os materiais e controlar sua distribuição. Manter atualizados os registros físicos e financeiros dos materiais em estoque. Realizar balancetes mensais e inventários físicos e de valor do material estocado. Elaborar levantamento estatístico de consumo anual para orientar a elaboração das peças orçamentárias. Cadastrar e chapear o material permanente e os equipamentos adquiridos. Registrar e manter o sistema de arquivo de documentos relativos à movimentação de bens móveis. Providenciar o seguro dos bens móveis e imóveis. Verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis e imóveis e equipamentos, solicitando, quando for o caso, providências para sua manutenção ou baixa patrimonial. Arrolar os bens incorporados ao patrimônio da Arcesp e os que lhe forem adjudicados. Providenciar o arrolamento de bens inservíveis, observando a legislação pertinente. Promover as atividades relativas à segurança e à limpeza das áreas da Arcesp. Efetuar serviços de conservação e manutenção dos equipamentos e instalações. Executar o previsto nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977, e demais atribuições relativas à gestão da frota da Arcesp, segundo a legislação atinente. Verificar, periodicamente, o estado dos veículos oficiais. Providenciar reparos nas partes mecânica, elétrica, pintura, funilaria e outras partes dos veículos oficiais, de acordo com os procedimentos em relação à matéria. Publicar, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, os atos administrativos da Arcesp, mediante o fornecimento dos respectivos textos, já revisados e aprovados, pelas áreas competentes da Arcesp. E monitorar, diariamente, as publicações divulgadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a respeito das atividades da Arcesp e demais assuntos de seu interesse, mediante palavras-chave, e divulgar os resultados, diariamente, às demais áreas da Arcesp. Parágrafo 6º. A gerência de comunicação tem, além do previsto no artigo 24, as seguintes atribuições: elaborar e executar, em cada exercício, o plano de comunicação interna e externa da Arcesp. Coordenar a gestão do conteúdo do sítio eletrônico institucional da Arcesp. Promover a imagem institucional e divulgar as atividades realizadas pela Arcesp. Apoiar a realização das consultas e audiências públicas e demais eventos da Arcesp. Realizar as atividades de assessoria de imprensa. Administrar o portal da Arcesp na internet, incluindo a disponibilização das atas das reuniões do Conselho Diretor, normas aprovadas e demais informações relevantes. Gerir o acervo técnico-bibliográfico interno. Desenvolver os manuais de identidade visual para os documentos e materiais publicados pela Arcesp e acompanhar a sua observância.
Planejar e organizar os eventos internos e externos de iniciativa da Arcesp. Promover a divulgação, interna e externa, em caráter informativo e educativo, das atividades da Arcesp e dos direitos dos usuários perante a Arcesp e as empresas que compõem o setor regulado. Desenvolver marcas e materiais para eventos específicos de acordo com a identidade visual da Arcesp. E elaborar, implementar e manter atualizada, com apoio da ouvidoria e demais áreas interessadas, a Carta de Serviços ao Usuário, de que trata o artigo 7º da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Parágrafo 7º. A Gerência de Apoio a Demandas Externas tem, além do previsto no artigo 24, as seguintes atribuições: padronizar a estrutura normativa das deliberações de competência da Arcesp, promovendo sua revisão, atualização e compatibilização formal. Auxiliar no processo de elaboração de normas oriundas das demais unidades administrativas da Arcesp, quando solicitado. Coordenar e apoiar as unidades administrativas na elaboração das manifestações da Arcesp junto a órgãos externos e de controle. Elaborar as minutas de convênios de cooperação técnica e instrumentos congêneres, que tenham por objeto a delegação de competências à Arcesp. Controlar e acompanhar a execução dos convênios de cooperação técnica e instrumentos congêneres, de conteúdo institucional ou intersetorial firmados pela Arcesp. Realizar o atendimento aos municípios, com apoio das superintendências quando necessário. Recepcionar, encaminhar e responder às demandas externas da Arcesp, incluindo demandas recebidas do Ministério Público, do Poder Judiciário ou de órgãos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo nos diferentes níveis de governo, em articulação com as unidades competentes da Arcesp. Proceder à avaliação dos documentos apresentados para habilitação dos fundos municipais de saneamento básico. E analisar, com suporte das demais áreas da Arcesp, projetos de lei, minutas de decretos e demais atos normativos relacionados com os serviços públicos regulados. Parágrafo 8º. A gerência de dados tem, além do previsto no artigo 24, as seguintes atribuições: obter, armazenar e gerenciar os dados necessários às atividades da Arcesp. Providenciar o compartilhamento com a Arcesp, pelos prestadores de serviços públicos regulados ou fiscalizados, dos dados relativos à prestação dos serviços que sejam necessários para as atividades de regulação e fiscalização. Elaborar e revisar os documentos e procedimentos internos da Arcesp quanto à guarda e à confidencialidade dos dados tratados, e capacitar os empregados da Arcesp na guarda, gestão e tratamento destes dados. Implementar medidas de proteção aos dados pessoais, sensíveis ou sigilosos detidos pela Arcesp. Figurar como encarregado de dados para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados, relativamente aos dados detidos pela Arcesp. Realizar análises e auditoria de dados e processos internos da Arcesp. Realizar ações de acompanhamento dos indicadores e projetos de melhoria para alcance das metas referentes à Arcesp. Controlar a implantação dos planos de melhoria da Arcesp quanto à gestão de dados. Fornecer às áreas da Arcesp ferramentas de gestão e tratamento de dados para o aperfeiçoamento das atividades de regulação e fiscalização. Desenvolver modelos de tratamento e visualização executiva de dados e indicadores relativos. Item A. A prestação dos serviços sob regulação ou fiscalização da Arcesp. Item B. Ao cumprimento da agenda regulatória e metas assumidas pela Arcesp. Item C. As atividades administrativas da Arcesp. São ainda atribuições da gerência de dados. Apoiar a ouvidoria no monitoramento da aplicação, do cumprimento dos prazos e dos procedimentos para abertura dos dados da Arcesp, bem como na elaboração, revisão e atualização do plano de dados abertos e inventário de bases de dados da Arcesp, na forma da legislação. Elaborar e divulgar, a partir das informações prestadas pelas unidades competentes, em periodicidade mínima anual, os relatórios analíticos dos serviços sob regulação da Arcesp. E elaborar relatórios internos e externos de acompanhamento de atividades. Primeira parte da leitura do Regimento Interno da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, Arcesp.